Sessão 83, 22 e 7. Fica bem confortável aí, Renan. Mentaliza a sala branca, igual da última vez. A princípio, essa sala não tem nada. Mas tudo que você vê nessa sala pode ser informação. Então, é uma antessala. Uma antessala para o contato. Assim que você se conectar, dá um toque. Ok. Só estou ajustando a energia. Isso, tome o tempo que precisar. Tá, faça uma varredura, veja se tem alguma outra consciência presente. Tiago, nesse momento a sala branca, ela se moldou com várias telas, como se fossem telas, monitores de televisão, passando várias imagens ao mesmo tempo de lugares diferentes. Beleza. O que você consegue captar disso? Tem alguma sinergia entre essas imagens? Na verdade, tem um ser cabeçudo, esguio, bem magrinho, e ele tem a cabeça, parece uma melancia, e os olhos são grandes também. Ele tem dedos compridos, parecem dedos de rã, estatura média baixa. Ele parece um anfíbio Não, ou não? Não, né? não Que parece um cor que anfíbio, ele só tem aspectos como, por do, exemplo, do dedo, as né? falanges, os dedos, parecem com um anfíbio, na verdade. É fino com uma bolinha na ponta dos dedos. Entendi. Que cor que é? Verde? Não, ele é uma cor estranha, parece ser meio acinzentado, não é verde, parece com um tom de cinza, como se fosse se transformar em verde a qualquer momento. Não sei explicar, mas é mais ou Entendi. menos É isso. tipo uma escama assim de peixe, né? Uma coisa meio multicolorida. A pele dele ela não é escamosa, mas é como se ele pudesse mudar de cor, tipo um camaleão, só que ele não muda, ele tá num cinza quase indo para um verde. É, entendi. Vamos perguntar sobre o que ele gostaria de trazer. Ele mostra várias imagens, porém ele diz que não está num plano dimensional que a gente consiga reconhecer como dimensão. É algo além do tempo e do espaço que consolida todas as dimensões. E essas imagens que eu interpreto como telas, na verdade, são projeções. São projeções que são mostradas de várias linhas de tempo, de vários lugares. Nesse momento ele está conectando a uma espécie de computador, aonde ele mostra as linhas de tempo da Terra. Entendi. Ele está mostrando 6 Tá. sequências semelhantes de linha de tempo corrente da Terra, com pequenas alterações de eventos, porém os destinos, digamos assim, usando a nossa palavra no popular, são quase os mesmos. O que ele está dizendo é que, como nós temos uma certa quantidade de o que a gente chama de livre-arbítrio, então esse direito de escolha, ou livre escolha, foi utilizado de maneira pouco inteligente, principalmente através do inconsciente coletivo e das programações que nós carregamos para favorecer a modelagem de uma realidade experimentada onde nós nos mantemos numa espécie de zona de conforto.
É isso que ele está dizendo. Compreendo. É como se a sua zona de conforto contribuísse com uma espécie de inércia de nossa parte e pouca possibilidade de aproveitamento daquilo que nós poderíamos estar fazendo. O que ele diz é que nós acabamos nos entregando de maneira praticamente completa no tocante a o tempo de experiência que nós temos dentro da perspectiva de vida dos corpos que nós estamos utilizando, com processos que literalmente não nos acrescentam em nada. Enquanto outros povos estão preocupados com o desenvolvimento e com o conhecimento que ultrapasse as barreiras dessa mesma zona de conforto que é utilizada para manter os sistemas e nos manter aprisionados dentro de uma cadeia de necessidades falsas. Ou seja, nós alimentamos um sistema servil acreditando que estamos crescendo e desenvolvendo, sendo que existem outras áreas não exploradas que existe pouco interesse ou acesso limitado por parte dos governantes e das instituições que regulam esse tipo de distribuição de conhecimento ou de desenvolvimento. Porém, com o crescimento do acesso às informações, é possível sim, a partir de cada local onde cada indivíduo se encontra, ele quer dizer a partir da nossa casa, eu acho, acessarmos informações e conhecimentos de forma metódica e organizada para podermos desenvolver cadeias mais elaboradas e mais complexas de entendimento sobre a nossa realidade. E isso é pouco utilizado devido ao nosso apreço por facilidade. Certo, porque de certa forma a gente teria também que fazer um esforço também, né? O que ele está dizendo é que vai surgir nesse projeto uma metodologia de absorção de conhecimento um pouco mais acelerada, e isso faz parte do processo e deverá ser disseminado para as pessoas em geral que tiverem contato com as informações que estão sendo codificadas, transcritas. Ele fala que existem métodos de absorção de conhecimento por povos do espaço que hoje são literalmente inexistentes ou impossíveis de serem pensados, como, por exemplo, a transmissão de conhecimento e de informação por um processo semelhante ao que a gente chama de osmose, porém de forma tecnológica. Ou seja, seria a transfusão, né? Seria uma transmissão utilizando a parte dos nossos corpos a nível sutil em adequação à estrutura física, levando em consideração que nós temos na nossa fisiologia humana cristais espalhados pelo corpo, desde a química do corpo até glândulas específicas como a epífise, no caso, a glândula pineal, e através dessa glândula, em ajuste e alinhamento com corpos superiores, é possível fazer a transmissão de conhecimento usando tecnologias específicas. Isso ainda é um tanto distante da realidade de muitas pessoas, mas muitos que passaram aqui pelo planeta já desenvolveram algo nesse sentido. Porém, isso não foi levado adiante justamente pelo
pelo risco de se comprometer o status quo, digamos assim. Entendi. O que ele diz é que, como tudo emite um campo de radiação porque vibra, então existe uma interação do que nós chamamos de eletromagnetismo, e essas correntes ou campos são permutáveis, trocam o tempo todo informação. E cada componente orgânico que compõe a nossa fisiologia tem a sua própria estrutura eletromagnética. O próprio cérebro tem um campo eletromagnético, e através da exploração desse tipo de interação entre campos é possível transferir, além de energia, informação, usando tecnologias que compreendam esse mesmo princípio, através da transmissão de dados codificados num padrão que o cérebro consegue decodificar. Então seria uma espécie de padrão biocibernético. Essa é a expressão que é mais próxima do que ele está falando. Eu ia até comentar que é como se ele estivesse dizendo que as coisas orgânicas, para nós, tivessem já num nível extrafísico, digamos, próximo ao que a gente entende por computação. Quer dizer, tudo é possível de transferir, de guardar dados, de ter memória e tal. Não tem tanta diferença como a gente pensa. Cada partícula que compõe a estrutura de manifestação dos corpos de vocês, ela tem um espaço quase infinito de armazenamento de dados. Exatamente, dados. Da mesma forma que vocês compreendem dados como bits de informação em termos de informática, existem dados que são codificados de forma bioquímica no corpo físico e de forma fisioetérica nos corpos sutis de vocês. Eu sei que vocês não estão acostumados com algumas terminologias, mas do ponto de vista fisioetérico, muita informação pode ser armazenada, e não apenas nos registros de vocês, do campo acástico, mas numa estrutura de manutenção dos corpos de vocês. Então, cada corpo guarda uma natureza de informação. E quando vocês conseguirem atingir um nível de harmonização e de alinhamento perfeito desses corpos, mesmo em condição de manifestação humanas, levando em consideração que muitos de vocês julgam-se extremamente limitados devido à fisiologia de vocês, que é limitada, e de fato ainda é, porém, através de processos de hibridação e processos de modificação que são feitos em laboratórios para testes, está havendo uma possibilidade de novas espécies de humanos serem colocados em circulação, digamos assim, e num breve período de tempo, não muito distante do tempo de vocês, haverão nascimentos através de relação sexuada dessas mesmas estruturas que já foram modificadas. Serão apenas corpos com maior capacidade de captação, de alteração consciente da própria fisiologia e da estrutura. Hoje vocês sabem que é possível modificar a estrutura celular através da reorganização de moléculas, mas vocês pouco conseguiram experimentar isso na prática, devido à própria fisiologia de vocês, que dificulta um pouco devido à baixa potência de impulsos elétricos emanados do cérebro de vocês. Então, num futuro não muito distante, toda a estrutura a nível molecular poderá ser alterada com mais facilidade, devido à sutileza dos corpos de vocês. Então, é importante que vocês compreendam.
Alguns de vocês podem até pensar que não viverão para ver muitas mudanças, e de fato muitos não, mas devido ao processo de recorrência, ou seja, a reinserção dos programas de consciência de vocês em outros corpos mais sofisticados, corpos melhorados, vocês com uma consciência mais elaborada conseguirão fazer verdadeiros prodígios com corpos mais sofisticados. E dentro dessa perspectiva, corpos modificados e melhorados, através de alinhamento perfeito com as energias que compõem todo o complexo de manifestação e de experiência de vocês, será possível executar os processos de transferência de informação de maneira mais rápida. Então, imaginem um processo onde vocês têm o que vocês chamam de nuvem de informação, e nesse processo haverão várias nuvens que serão moldadas de forma intencional, de acordo com os interesses de grupos específicos, e através dessas nuvens, indivíduos conseguirão absorver de maneira graduativa, alguns de maneira instantânea, toda a informação que for inserida nessas nuvens. E isso visa um processo de aceleração para haver uma cooperação de indivíduos que foram modificados para acelerar o desenvolvimento da espécie de vocês, de maneira que vocês possam conceber outras perspectivas existenciais, outras realidades que hoje são apenas conjecturadas de maneira fantasiosa, ou seja, de maneira fictícia. Porém, o que vocês consideram como ficção científica foi acessado em um campo de informação, e essa corrente de pensamento, usando palavras humanas, serve justamente para incitar novas possibilidades de desenvolvimento dentro do campo de estudo e pesquisa das áreas de ciências tecnológicas do planeta de vocês. Ainda vocês enfrentam problemas muito políticos, de maneira a selecionar aquilo que é de interesse comum dos governantes desse planeta, levando em consideração que não há como frear o desenvolvimento das espécies, bem como de um organismo todo, como é o caso do planeta de vocês. Então, automaticamente, esse mesmo organismo solicita e, de certa forma, impõe um ritmo vibracional que impele todos os outros indivíduos que têm campos de energia infinitamente menores em quantidade de radiação enquanto manifestação física perante esse planeta. O que ocorre naturalmente é um processo de expansão por ressonância, e alguns indivíduos, por oferecerem certa resistência, não conseguirão acompanhar esse processo. Obviamente que isso já é sabido por parte de vocês e já é muito discutido em várias linhas de pensamento. Porém, retornando à parte de transferência de informação, através desse projeto virão informações que irão favorecer o processo para compor, para construir um modelo e um método que favoreça a transferência de informações. Como vocês possuem muitas limitações, e principalmente devido a vários processos
que experimentam atualmente, o processo de dificuldade da transferência de informação que já existe no nível mais sutil se dá devido aos processos de ruptura que ocorreram nos níveis sutis dos corpos de vocês, diante de várias questões, incluindo a limitação biológica da espécie de vocês. Mas como foi falado anteriormente, à medida que vocês forem avançando em estudos e desenvolvimento, será apresentado um modelo onde será favorecido o processo de transferência de informação e vocês conseguirão experimentar isso, primeiramente nos indivíduos desse pequeno grupo, para que possam validar a metodologia e compartilhar, de forma a acelerar o processo de crescimento e desenvolvimento da espécie. Vocês tendem muitas vezes a pensar de maneira muito sentimental, muito endócrina, mas existem alguns processos que ocorrem de forma natural para o bem e a manutenção de um sistema, incluindo do próprio universo. Então preste bem atenção. Ocorrerá nos próximos encontros, através de outros indivíduos, informações que serão passadas para compor um modelo que servirá de metodologia para transferência de informação. Informação, não importando ser de maneira cibernética, digital, ela poderá ser transmitida através de campo para campo, de um campo eletromagnético, mesmo de um equipamento, para um campo magnético ou eletromagnético. No caso de vocês, com esses corpos que ainda utilizam, será de forma um pouco diferente. Será de campo magnético, através dos corpos sutis, e essa informação será organizada para que vocês possam acessar isso em blocos de informação. Perfeito. Aquilo que vocês chamam de processo ascensional no planeta de vocês, ele se dá de várias formas diferentes, em níveis diferentes, muitas vezes não importando o tempo de vida de um organismo biológico. E nesse momento é importante que alguns conhecimentos sejam transmitidos para o maior número de indivíduos da espécie de vocês, de maneira a favorecer o que vocês chamam de grande salto. Isso vai minimizar o processo de recorrência por parte desses programas de consciência, ou almas, como vocês chamam, para que não haja necessidade de repetição de processos, o que gera um estresse, vamos usar essa palavra, dentro do campo de expansão de consciência do próprio planeta de vocês. Ou seja, o planeta ele acaba ficando estressado no sentido de não conseguir ultrapassar certas linhas de desenvolvimento e acessar certos níveis de energia, o que possibilitaria a transferência de informação de outros campos, de outros planetas, para que houvesse o processo de expansão, de desenvolvimento e de modificação de certas estruturas. Ou seja, o planeta de vocês ele não vai ser o mesmo que ele é hoje daqui a 100 mil anos, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Ele irá aprender com outros planetas desse sistema e de outros sistemas, através de transferência de informação. Então, aquilo que for útil para adequar a nova espécie vai ser utilizado. Vocês já aprenderam através de outra etapa desse processo que no universo muito pouco se cria e muitas coisas são copiadas.
Da mesma forma, processos que foram bem-sucedidos e que atingiram o ápice de evolução e desenvolvimento servem como modelo e referência para outros processos em andamento. E para que o planeta de vocês consiga ter condições de abrigar novas informações a nível estrutural, a nível quântico, subatômico, e a partir desse nível conseguir promover as mudanças necessárias em toda a estrutura biológica, física, química e energética, é importante que os indivíduos consigam dar os seus próprios saltos. Então, o que vocês chamam de ascensão, ela ocorrerá de maneiras distintas, não seguindo uma regra específica, mas para que isso ocorra, boa parte dos indivíduos, como não tem tempo linear, mecânico, cronológico, partindo do princípio do tempo terrestre de vocês, do tempo de quarta dimensão, como vocês não têm tempo mecânico para aprender muitas estruturas de conhecimento necessários para que vocês não reincidam no mesmo programa de consciência em corpos diferentes, porém com um atraso de consciência muito grande, é importante que a informação, conhecimento e a síntese de tudo isso possa ser processada de maneira mais rápida. Então, essa metodologia que será transmitida e desenhada visa justamente o processo de aceleração e estabilização por parte de vários indivíduos da espécie de vocês. Em outras palavras, vocês terão a possibilidade de ascensionar, usando os termos que vocês gostam de usar, ou seja, um salto em termos de complexidade de consciência e de compreensão acerca de si mesmo e do todo que o cerca, de maneira a favorecer o próprio planeta de vocês a fazer o mesmo, dentro de uma escala um pouco mais elevada. Entendi. Muito em breve, vocês, de maneira simbiótica, por ressonância, dentro do mesmo campo informacional ao qual muitas mentes já estão se conectando devido à afinidade energética, consciencial, conseguirão distinguir mais do que nunca o que é certo, ou seja, aquilo que é funcional e que não compromete, gerando cadeias de extinção a médio e longo prazo da espécie de vocês, bem como aquilo que é disfuncional. Isso vai favorecer o processo de aceleração e crescimento da espécie de vocês. Hoje vocês já recebem vários tipos de indivíduos que advêm das mais variadas partes do cosmos, não apenas desse universo local, mas de outros universos, levando em consideração o processo de adequação da estrutura energética da matriz de manifestação. Muitos têm ajustes e adequações que são um tanto desvantajosos do ponto de vista da estrutura original que as consciências mantêm. Porém, o aceite para esse tipo de processo de programa é muito simples. Através do processo de cooperação, é possível, através de certos indivíduos que encontram os seus conterrâneos, usando palavras de vocês, os seus consortes, indivíduos da mesma família, da mesma linhagem estelar, cósmica, para que haja uma inserção de novos códigos de informação, favorecendo o processo de crescimento de vocês. Hoje a compreensão que vocês têm sobre a estrutura monádica, ela se encaminha para um processo de desenvolvimento um pouco mais amplo, que vai favorecer num futuro não muito distante a inserção de novos conceitos que ainda não são possíveis de serem inseridos, porque de forma muito direta,
contrariam a lógica que vocês Entendo. utilizam para compreensão. Sim. Nós não somos os únicos fazendo esse trabalho também, né? Cada processo em grupos distintos, tanto nesse orbe quanto em outros, atuam nas mais diversas frentes. Porém, muitos de vocês já vieram com informações pré-configuradas no campo de consciência de vocês, porém, naturalmente, pelo processo de amnésia, bem como a limitação dos corpos biológicos, que interfere diretamente através de uma série de processos que vocês já há muito conhecem, como alimentação, o tipo de informação que vocês alimentam, retroalimentam e recebem de forma subliminar, através de ondas e de outros processos, acaba limitando e conflitando com informações de um campo mais sutil. Porém, vocês já vieram com uma pré-configuração para poderem executar esse programa e outros processos. E, naturalmente, devido a uma série de processos, incluindo a configuração cultural que vocês experimentam hoje, o nível de autoestima de vocês é relativamente baixo, de forma que muito provavelmente irão suscitar a dúvida com relação ao que vem pela frente e as tarefas que serão incumbidas para vocês executarem. Vocês acreditam isso de forma ensinada na cultura religiosa de vocês a sempre dependerem de um Salvador, de uma consciência mais elevada ou de uma estrutura para executar as tarefas que cabem a vocês executarem. Então, é importante que eu deixe claro que muitos processos serão desenvolvidos não apenas por esse grupo ou por vocês, mas por outros tantos, porém cada um tem uma frente específica. Mas é importante não se limitarem devido ao medo de serem pequenos demais no tocante à abertura de consciência que vocês já dispõem para executar certas tarefas. Muitas das preocupações de vocês advêm de ego, vaidade e principalmente do medo. Mas isso logo, logo será superado devido a novas ideias e novas formas de executar tarefas que antes eram um pouco mais complexas. Como foi falado anteriormente, vocês passarão a experimentar outras formas de absorção de informação. E reuniões como essa serão utilizadas para direcionamentos, porém as informações necessárias para compor esse compêndio de conhecimentos que vocês estão intencionando será recebida de maneira mais fluida, mais rápida por todos os indivíduos. E todos poderão, de uma maneira diferente, colaborar. Perfeito. Caiu como uma luva a resposta. A gente necessita saber nessa comunicação, nessa sessão. Diante das informações que foram apresentadas para esse canal no início dessa conversa, todas as telas que foram mostradas dentro da perspectiva energética que eu me encontro, está um pouco além do que vocês chamam de dimensão. Dimensão é apenas um conceito que muito em breve será transcendido devido à compreensão de que existem outras estruturas de manifestação que não se expressam em planos dimensionais. Mas, para que não confundamos a mente de vocês,
devido ao processo tridimensional ao qual vocês foram acostumados, ou seja, a limitação da consciência através de todo o conhecimento que já foi disseminado, isso nesse momento não importa. Mas o que é fundamental que vocês compreendam, muitas escolhas que de uma forma ou de outra acabam comprometendo o andamento e o fluxo da vida de vocês, acabam criando naturalmente pontos de singularidade fora do tempo e do espaço de vocês. E em outras palavras, isso acaba gerando uma outra possibilidade dentro do fluxo energético, porque vocês recebem energia infinita do que vocês chamam de vácuo quântico, e esse fluxo pode ser direcionado, redirecionado quantas vezes vocês quiserem. O grande problema é que vocês não têm noção do poder que isso acarreta. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que, devido a toda a energia que é recebida ou drenada do vazio primordial, a cada escolha que altera o fluxo através do cumprimento de parâmetros pré-estabelecidos dos programas de consciência de vocês, gera um ponto de singularidade no espaço-tempo, o que muda totalmente a linha temporal, fazendo com que vocês criem uma alternativa diferente de acontecimentos dentro do horizonte de eventos. Consegue compreender? Sim, é tipo assim, ao invés de gerar uma linha concorrente, aliás, uma linha paralela, gera uma concorrente, uma coisa nova. Em alguns casos, a massa mental, que vocês chamam de inconsciente coletivo, acaba gerando processos tão distorcidos do programa original que criam verdadeiras anomalias que, dentro da perspectiva de fluxo energético, criam uma espécie de contrafluxo, gerando desarmonias que são experimentadas na linha de tempo corrente de vocês. Há exemplo disso, processos massivos de desencarne. Por mais que vocês acreditem que muitas coisas estão programadas, muitas coisas são programadas por vocês através de pontos de singularidade, através de escolhas que mudam completamente o rumo de parâmetros já pré-estabelecidos. Muitas delas são esperadas, algumas delas são administráveis, muitas delas acabam gerando processos que irão ocorrer de uma forma que vocês não estarão preparados para realizarem manobras de forma a estabilizar o processo. Ainda assim, existe uma espécie de supervisão, justamente porque vocês estão dentro do limite de consciência experimentado em corpos limitados como os de vocês, em fase de teste. Já é sabido que informações como essa causam conflitos justamente porque confrontam diretamente o sistema de crenças de muitos de vocês, acreditando que sempre existe uma causa para tudo, que está tudo escrito de acordo com o Deus que vocês veneram e acreditam. Porém, o universo é constituído em cima de estatísticas, geometria, matemática, probabilidade, e tudo isso é monitorado e, de acordo com o processo em andamento, é visto muito de perto por outras estruturas ou outras inteligências que precisam realizar a manutenção. Certo. Para que você compreenda melhor o que vocês chamam de estrutura e experiência da perspectiva monádica ou da matriz divina de vocês, existem padrões de informação necessários para um determinado nível
dessa estrutura de matriz primordial, de matriz divina, o que vocês chamam de mônada. E quando esses níveis são atingidos de forma satisfatória, o quanto energético liberado pela soma das experiências de cada unidade de consciência eleva o nível dessa estrutura ou dessa mônada, fazendo com que ela tenha condições de acessar outro padrão de necessidade de informação. Então, matematicamente falando, todas as experiências somadas nas suas múltiplas possibilidades e variedades geram padrões que são combinados de maneira a atingir um determinado quantum energético ou quociente energético vibracional, favorecendo o salto dessa estrutura ou matriz para o próximo nível, dentro da escala cósmica. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Muitas unidades de consciência vão experimentar a realidade de ser pai, mãe, professor, médico, assassino, estuprador, presidiário, agricultor, cientista. Esses são padrões de informação necessários para serem experimentados por inúmeras unidades de consciência fragmentadas através de uma estrutura de matriz primordial, de uma mônada. Quando todas as unidades de consciência conseguem, através de um fluxo natural de experiência, cumprirem os seus programas já pré-estabelecidos, toda a estrutura tende a armazenar essa informação e essa energia, possibilitando assim um salto energético vibracional para o próximo nível do jogo, que repete os mesmos princípios do nível anterior numa escala um pouco maior. Então, a ocasião também permite que alguns processos monádicos se instalem, conforme nós abrimos campo para isso na nossa encarnação. Toda matriz divina porta uma programação específica, onde o conjunto de experiências ele é programado, mas não de maneira inalterável. Justamente porque vocês, através do fator livre escolha ou livre-arbítrio, podem alterar o ponto de singularidade, gerando outras linhas temporais, aonde se criam outras possibilidades. E isso aumenta a gama de informação. Em outras palavras, quando vocês provocam esse tipo de evento, vocês alteram o tempo de experiência dentro da estrutura monádica, da matriz de vocês, porém, o ganho para a estrutura de matriz, ele vem de forma secundária, que é onde vocês criam outras possibilidades de experiência. Então, o que vocês chamam de mônada nunca perde com os processos de alteração de linha temporal, através de outras escolhas que contrariam previamente aquilo que foi pré-programado. Digamos que, diante de todas as ilusões que vocês experimentam, é possível brincar dentro da própria ilusão. Nesse momento, eu vou me desconectar desse canal para evitar, assim, o esgotamento psíquico do mesmo. Perfeito. Você pode passar a sua raça e seu nome que você gostaria de ser chamado antes de desconectar? Eu estou dentro da classe de um grupo de cientistas, o que vocês chamam de Zeta. Certo. O nosso planeta está localizado próximo ao cinturão de Órion. O que nós estamos realizando aqui é apenas cumprimento de parte de nossa agenda com relação à troca de informações. É lamentável que
não seja possível transmitir de forma completa Uhum. tudo que foi passado, mas ainda assim é satisfatório da nossa parte poder interagir com vocês, levando em consideração que um dia, dentro do tempo de vocês, mecânico e cronológico, vocês conseguirão tocar as estrelas da mesma forma que nós fazemos há muitas eras. Muito bem. É em Zeta Reticuli ou é em outro orbe? Digamos que nós somos uma dissidência dessa rata Zeta Reticulianus. Ah, entendi. Não estão mais no mesmo local. Não. Uhum. E qual nome gostaria de ser chamado? Normalmente os Zetas têm um código, né? Ip, ip, ipic. Certo. Eu lamento, mas não vai ser possível pronunciar. Sim, mas muito bem. Nós agradecemos a disponibilidade, a paciência e o empenho, tá? Da mesma forma, nós saudamos vocês e solicitamos que sigam em frente com suas pesquisas, desenvolvimentos, criações, pois somente assim é possível executar o que vocês chamam de ascensão. Muito bem. Continuaremos, seguiremos em frente. Cara, minha cabeça tá doendo muito. Então. Eu já estava prevendo também terminar, sabe? Eu ia falar assim, quando dá 1h20 eu vou parar. Mas ele parou 4 minutos antes, então tá ótimo. Cara, era um turbilhão de informação, de imagem, cara, na minha cabeça. E Né? eu não faço a menor ideia, cara, de como falar isso. Nem tem como. Sim. É humanamente impossível. Então,